Deixe-me encontrar o documento. Ah, temos um documento. O documento segredo. Secreto. Secreto. Segredo is a secret. A secret. Este vídeo é secreto. Ou então vou contar-te um segredo. Pois, secreto é o adjetivo e segredo é o nome. O tema é segredo. O tema é segredo. É mais fácil em inglês. Bem-vindos. Bem-vindos. Não conseguimos pensar num assunto para o podcast, então decidimos perguntar à Molly, a nossa colaboradora, para decidir para nós. Por nós. Por nós. Estamos num escritório temporário, na zona do Saldanha, em Lisboa, num espaço de coworking, porque o nosso escritório está em obras, mas está quase pronto. É uma área financeira com muitos escritórios, alguns centros comerciais. Os últimos episódios que gravámos já há muitos meses atrás, desculpem, falámos em notícias, mas eu não sei se as pessoas querem ouvir notícias ou se eles querem alguma coisa diferente. Foi notícias? Quais notícias? Notícias da nossa vida. Novidades da nossa vida. Era isso que querias dizer, novidades. Sim. Mas às vezes eu sinto que é um pouco, como se diz, self-indulgent, quando falas muito de ti em vez de coisas mais importantes. Egocêntrico? Sim, isso. Não sei. Acho que fazemos isso porque sabemos que as pessoas que estão do lado de lá também gostam de saber um pouco do que acontece do lado de cá. Pelo menos eu gosto. Quando vejo vídeos, então é por isso que nós fazemos alguns vídeos a falar da nossa vida. Então fazemos assim, para aquelas pessoas que querem algumas atualidades do que está a acontecer na empresa The Practice Portuguese e na nossa vida. Novidades. Novidades, o que eu disse? Atualidades? Novidades. Novidades, podem esperar até o fim do vídeo e vamos inserir algumas... Novidades. 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 Estás a deixar-me nervoso. Não é difícil. Então, a Molly preparou-nos uma lista de perguntas. E eu não vi a lista toda, porque eu quero ficar surpreendido também. Ser surpreendido. Ser surpreendido. Vamos ver uma pergunta de cada vez e nós dois vamos tentar responder. Bem, eu não vi nenhuma. Eu nem sabia que a Molly tinha feito perguntas. Pois. Só sabia que ela tinha tratado do assunto. Vou deixar-te traduzir para português. Qual é a coisa que não podes esquecer de levar contigo quando sais de casa? Tu primeiro. Diz tu. Bem, acho que nos dias de hoje toda a gente diz a mesma coisa. Telemóvel. Telemóvel. Eu não saio da casa com o telemóvel. Eu levo comigo um livro. O livro que estou a ler, para ler na rua, em vez de abrir aplicações. Não, acho que tem que ser uma coisa mais interessante. Alguma coisa que nem toda a gente leve consigo. Eu vou primeiro. Os meus fones. Não vou dizer o nome da marca. Sim. Não podes esquecer os fones. Não, porque eles não precisam de mais publicidade. Mas eu levo sempre os fones porque eu não gosto de atender telefonemas só com o telemóvel, porque eu sou um pouco mal em português e eu acho que os fones tornam a situação um pouco mais fácil. E também porque o Joel, qualquer tarefa que ele faça, ele gosta de aproveitar para ouvir um podcast, então Sim. Às vezes é um pouco irritante, porque ele está em casa a lavar a louça e tem fones, e eu estou na sala e digo: Joel, olha aqui este... Ok, isto tem que ser mais rápido, temos muitas perguntas. Não, eu tenho que aproveitar estes vídeos para me queixar. Então, o que é que tu levas contigo? Eu tento andar sempre com protetor solar, porque a minha pele fica manchada com o sol. Ok. E agora que já estou a ficar mais maduro, já tenho essa preocupação. Muito bem. Próxima pergunta. Gostarias de ser fluente em todas as línguas ou poder falar com animais? Bem, eu acho que eu preferia falar com animais. Eu também, porque nem todos os dias vemos pessoas que falam línguas diferentes, línguas que nós não falamos. Sim, línguas que nós não falamos. Mas animais vemos todos os dias. Sim, e ter a oportunidade de poder falar com a Elsa, nem que fosse uma vez na vida, eu acho que seria muito interessante perguntar: então, como está a ser a tua vida? Sou um bom dono? Estás feliz? Gostas da tua papa? Sim, provavelmente as pessoas que estão a ver este vídeo
já têm o objetivo de aprender português, então se calhar eles escolheriam ficar fluente em todas as línguas, que inclui português, em vez de falar com animais. O que é que vocês acham? Não sei. As pessoas conseguem falar de outras formas. Há sempre uma forma de comunicar com as pessoas, com gestos, com desenhos. Yeah. Animais, de certeza. Eu não sei dizer isto em português. Your biggest pet peeve? Qual é a coisa que mais te irrita? Yeah. Aquela coisa, sabes, aquela coisa mesquinha, mas que te irrita. Eu fico muito irritado quando alguém caminha à minha frente na rua mais devagar do que eu. Eu acho na minha cabeça que a rua devia ser só para mim e quando vou para um local sou como um cavalo. Quem anda mais rapidamente que tu é maluco e quem anda mais devagar é chato. Sim, então esse é um pet peeve, uma coisa que me irrita. Este já é o nosso segundo sítio de coworking. O mês passado trabalhámos no outro sítio, antes de mudarmos para aqui. E uma coisa que me irritava muito era quando as pessoas começaram uma videochamada, mesmo em frente de mim, e eu aparecia na imagem da câmara deles. No fundo. No fundo. Eu conseguia sempre ver no ecrã e estou a pensar, ok, estou a aparecer no ecrã de alguém no outro lado do mundo, eu não sei quem é, e acho um pouco distraente. Distraente? Não, distração. Achas que é uma distração, não é? Sim. Uma pergunta muito interessante, vamos fazê-la mais rápido. Okay. Qual é a coisa em mim que te irrita mais? Isso é muito perigoso. E o contrário? Quando eu faço uma pergunta e tu ou não respondes, ou respondes muito baixinho e eu não ouço e depois ficas irritado que eu não ouvi. Como se fosse a minha culpa que tu falaste de uma forma que não consegui ouvir enquanto estava numa outra divisão, com um barulho à minha volta, com a Clarinha gritando na minha cara. O Joel ouve mal. Ele ouve mesmo mal, mas isto é uma discussão muito antiga. Não. A tua coisa que mais me irrita, uma das coisas, o Joel deixa fio dentário em todos os cantos da casa. Sim. Sabes porquê? Porque eu uso todos os dias. Mas porquê é que existe um no hall de entrada, na cozinha? Porque quando eu passeio a Elsa pela última vez da noite, eu aproveito para usar fio dentário. Todos os dias eu recolho fio dentário em várias zonas da casa e ponho no mesmo local. Próxima pergunta. Se tivesse que viver... Se tivesses de viver num outro país, qual seria? Sem ser Portugal. Eu gosto muito de viver em Portugal, então não é uma coisa que eu já tenha pensado muito, onde é que eu gostaria de viver. Mas há algumas cidades que eu adoro, pela energia da cidade e das pessoas. Adoro Amsterdão, na Holanda, acho que eu era capaz de viver em Amsterdão. Também gosto de países quentes, eu acho que eu era capaz de viver no Brasil, as pessoas são muito alegres, simpáticas. Sim, conseguem relativizar tudo, então a vida parece mais leve. Consegues falar a língua? Claro que sim. Nossa, você está louco? E tu? Eu sinto-me muito seguro em Portugal. Se fosse uma questão de segurança, provavelmente era mais fácil voltar para o Canadá, mas não gosto de frio. Se tivesse que escolher por causa da energia ou um país que me interesse mais, seria a Argentina. Porque eu já vivi lá durante 3 meses entre contratos quando trabalhava nos cruzeiros. E gostei muito da cultura, adoro yerba mate. Seria em Buenos Aires? Sim, acho que sim. Ok. Olha, acho que estamos a mexer muito. Sim, temos que pedir desculpa se passarmos o vídeo todo a fazer isto. Sim. É porque estas cadeiras são... divertidas. São divertidas. Próxima pergunta. Qual foi a última série de televisão que viste de forma compulsiva? Binjar. Estamos a binjar o The Office, a versão americana. Tão bom. Mas antes dessa, o que é que nós binjámos até ao fim? Aquele do startup WeWork. We Crashed. Mas assim, séries compridas, tipo... com mais que uma temporada. Aquela do Crazy Ex-Girlfriend. Sim, a Molly conhece essa. Binjámos.
Eu estou a bingear neste momento o Game of Thrones, mas sozinho, porque o Joel odeia séries de época e eu adoro. Não, eu gosto de coisas com mais relevância à minha vida. Lord of the Rings, Game of Thrones. Eu adoro. Vejo o Game of Thrones à noite e depois leio um livro sobre os Tudors, é só reis e rainhas. Próxima pergunta. Qual é o objetivo que tenhas para este ano? Um dos objetivos que tens para este ano. Gostava de voltar a correr consistentemente. Mas para fazer maratonas e essas coisas malucas? Não. Okay. Voltar a correr sem um objetivo, sem uma corrida específica. Boa. Correr pelo prazer, mas de forma consistente. Porque eu acho que é preciso correr algumas vezes para passar aquela fase inicial de desconforto e depois o corpo habituar-se. Mas não sei se vou conseguir fazer sem uma corrida em mente, porque quando tenho um objetivo, uma corrida específica, é mais fácil planear treinos, enfim, vamos ver. Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era voltar a correr. Para mim, eu acho que um desafio é que eu sou um pouco workaholic, não sei se já mencionamos no passado, um trabalhólico. Trabalhólico. Mais recentemente estou a tentar executar menos tarefas e delegar mais coisas para as pessoas que conseguem as fazer melhor que eu. Sim. Edição de vídeo, por exemplo, que ele gosta muito de fazer, mas ocupa muito tempo. Qual é a tua fobia? As pessoas que andam devagar na rua. Não, eu tenho fobia de alturas. Sei que tenho essa fobia, por exemplo, num parapeito, ledge, fico bloqueado e as minhas pernas começam a derreter, parecem gelatina. Claro que se eu estiver num local muito alto, mas sentir que estou protegido, não tenho fobia, mas qualquer zona onde eu não esteja protegido e onde eu não tenha segurança, não consigo mexer, fico completamente bloqueado. Mas a maioria das pessoas não são assim? Não, há pessoas que ficam penduradas na ponta de um prédio. Se, por exemplo, se estivesses neste parapeito aqui, achas que conseguias andar para ali? Não. Bem, conseguiria, mas não gostava da experiência. Tu tens uma fobia? Sim, anacondas, serpentes. Qualquer cobra. Qual é a palavra geral? Cobras? Serpentes, cobras, sim. Eu acho que é serpente, porque cobra também é um tipo, não é? Yeah. Eu acho que o nome mais geral deve ser serpente. Para mim é snakes, cobras, o que for, em geral, seja pequeno ou grande. Alguém sabe a diferença entre serpente e cobra? Digam-nos se vocês souberem. Outras fobias pequeninas, eu fico um pouco nervoso nos hospitais ou em coisas de burocracia. A minha voz começa a tremer. Sim. E coisas oficiais fico um pouco intimidado. É muito engraçado porque nós somos o oposto. Eu, como sou hipocondríaco, adoro hospitais porque sinto-me muito seguro. E o Joel odeia hospitais. Eu não sei porquê. Fiz algumas cirurgias dentais como criança. Dentárias? Mas dentárias. Não sei se pode ser por isso. Mais. Ai, isto está a ficar muito pessoal. Yeah. Isto é bom. Gostarias de viajar em tempo para o futuro ou para o passado? Definitivamente para o passado. Como já disse, adoro tudo o que é medieval. Então, se eu pudesse viajar até o tempo dos reis, eu acho que eu adoraria. E futuro, não gostaria, porque não tenho muita esperança no futuro. Quando eu penso no futuro, acho que, não sei, espero estar errado e espero que nós consigamos reverter o rumo, mudar o rumo. Mas eu acho que não gostaria de ver o futuro. Bem, este é um podcast muito divertido, não é? Tenho muito medo. Perguntas divertidas. Eu também viajaria para o passado, porque acho que eu conseguiria escolher uma época e se calhar um sítio que eu gostaria, enquanto sim, no futuro pode correr muito mal. Olha, mas por outro lado, se pudéssemos viajar para o futuro, podíamos ver, quem sabe, os nossos bisnetos, trinetos, trisnetos. 4 netos. Isso seria giro, não é? Ver aquelas gerações que já não vamos ver. Pois. Se conseguisses conhecer uma celebridade, qual seria? Não sei, não tenho nenhum
não sou fã de nenhuma celebridade. Acho Beyoncé. que já pensei nisso. Porque eu acho que gosto do que eles fazem profissionalmente, mas não acho que pessoalmente alguém seja mais interessante porque é uma celebridade. Sei lá, por exemplo, acho que a Julia Roberts é uma atriz incrível, mas não acho que isso faça dela uma pessoa incrível na sua vida pessoal. Bem, vamos receber comentários dos fãs de Julia Roberts. Não, eu sou um fã de Julia Roberts. Só não sei se é o suficiente para eu querer muito, muito conhecê-la pessoalmente. Sim. Estou um pouco desiludido porque a minha resposta ia ser quase igual. Que eu sou fã do que elas fazem, várias celebridades, mas não consigo pensar numa celebridade em que eu conseguisse ter uma conversa interessante. Acho que eles não queriam saber muito de mim, se calhar, porque eles são muito ocupados de ser celebridade e fazer TikTok e não sei o quê. Acho que eu não conseguiria falar com nenhuma celebridade. Se tivesse mesmo que escolher conhecer uma celebridade e ver um pouco das vidas deles, seria talvez alguém da família das Kardashians. Só para ver como é atrás da cortina. Como é que será que alguém como a Kim Kardashian acorda com ramelas nos olhos antes de lavar os dentes? Então, para mim provavelmente seria um músico qualquer, só para poder, mas em vez de falarmos, tocaríamos durante 1 hora e pronto, seria só isso. Isso é interessante. Sim, então seria uma conversa musical. Uau, deep. Ok, esta pode ser a última e depois vamos falar de algumas novidades. Novidades? Não. Atualidades? Não, novidades, sim. Notícias, novidades, atualidades. Esta língua está a dar cabo de mim, pá. Esta língua de marinheiro está a dar cabo de mim. Se tu tivesses de comer só um tipo de comida para o resto da vida, qual seria? Eu acho que seria, como se diz cuisine? Um tipo de culinária? Não, mas tipo de um país específico. Acho que é não é um... Culinário? Culinária? Tipo de... Eu acho que nós dizemos só um tipo de cozinha. Okay. Porque nós dizemos cozinha mexicana, cozinha chinesa, cozinha japonesa. Sim, em inglês dizemos cuisine. Pois. Então vamos escolher um país. Tem que ser um mesmo? Ok, escolhe o primeiro e o segundo. Seria muito difícil entre comida mexicana e italiana, mas eu acho que talvez escolhesse italiana, porque eu acho que nunca me fartaria de comer massa e pizza. E japonesa? Eu acho que era capaz de ficar enjoado mais rapidamente. Pois. Mas se calhar porque quando como sushi, como quantidades tão exageradas, ficas mal disposto. Fico mal disposto, então durante uma semana não quero comer mais. Se calhar se comesse comida japonesa mais moderadamente. Sim, e também mais variada do que o sushi, talvez gostasse. Mas uma que eu tenho a certeza que adoraria era italiana. Para a saúde, acho que eu escolheria mexicana, porque a comida é muito fresca, adoro o abacate, se calhar seria mais ou menos saudável. Pelo sabor, comida italiana e comida tailandês. Tailandês é muito bom. Temos várias perguntas, vou deixar-te escolher a última. Essas são pessoais ou ainda é destas? São perguntas do mesmo género, mas acho que devíamos acabar com mais uma. Vamos escolher a pergunta para outra pessoa. Para outro, quando eras criança, o que é que mais gostavas de fazer? Ok, sou um nerd. Gostava de usar o computador e aprender a fazer coisas, websites e... Não, em criança. Em criança, sim. Tipo antes de 12 anos, não é? Sim, 7, 8, já brincava com computadores. Tirava as peças de 2 computadores para montar um mega computador, já não se faz isso. Com 11 anos ou 10 anos? Com menos, sim. E tocar música. Os nossos membros podiam fazer também uma lista de perguntas. Nós fazemos um podcast só com essas perguntas. Ask me anything. Ask me anything. Não. Às vezes é impossível adivinhar o que o Joel está a pensar. Olha, descreve-te a ti em 3 palavras ou menos. Na pergunta não é assim. Pois, eu mudei. Então, faz a pergunta que está aí. Ok. Descreve o teu parceiro em 3 palavras ou menos. Mas eu achei que essa pergunta ia ser perigosa. As 3 primeiras coisas
Bem, bondoso, Ok. kind, atencioso e equilibrado. Ok. Eu achei que essa pergunta ia criar uma briga, mas não. Não, eu não vou dizer Uma discussão. defeitos. Ok. Muito bem. Mas se quiserem, para o próximo podcast, eu posso fazer uma lista dos defeitos. Acho que não temos tempo para essa lista toda. Olha, vamos falar então de algumas novidades. O escritório continua em obras, a nossa casa continua em obras. Espera, temos uma novidade desde o último episódio. Pois não sei se eles sabem que a nossa casa também está em obras. Não, muito maior que essa. Não vamos falar disso. Não? Não. Só no novo ano é que vamos falar disso. Ok. É para vocês ficarem na dúvida de qual será a novidade. A casa continua em obras, o escritório continua em obras. Lançámos a aplicação, está a correr bem, estamos a fazer melhoramentos. Melhorias. Melhorias. Mas está a correr muito bem. Estamos a trabalhar numa surpresa relativamente ao projeto. Qual é? Sim. Não podemos falar disso também? Não podemos falar disso também. Então, muitas novidades segredas. Secretas? Não. Secreta e secreto é o adjetivo, segredo é o nome. Um segredo. E as coisas podem ser secretas. Eu fiquei trocado. Eu achei que era o contrário. Isso é uma sim. grande novidade. Vamos Sim, estar Blip. presentes no Blip, uma feira que acontece no Algarve e que apresenta serviços para os estrangeiros que moram em Portugal. A última vez que fizemos foi antes da pandemia, então Sim. ficou cancelado durante 2 anos. E a Molly vai voar para Portugal para estar lá connosco. Saudades tuas, Molly. Sim, estamos muito entusiasmados para isso. Estamos entusiasmados com isso. Ok. Preposições. Não faz mal, eu estou Aprender. aqui. Está bem. E vamos lançar um vídeo da calçada portuguesa. Sim, foi muito giro. Vocês podem ver-me a fazer calçada. Por acaso temos aqui calçada, podes filmar para inserir no vídeo. Vou fazer isso logo a seguir. Há uma calçada muito linda aqui, olha ali, aquela calçada ali é nova. Vamos almoçar. Salada que trouxemos de casa. Agora trazemos comida num Tupperware, também é uma novidade. Chega de mandar vir comida com aquela marca. Pois, aquela aplicação. Yeah. Então, comida italiana, mexicana. Estávamos a ficar mais gordinhos. Acho que ele está a falar de mim, mas diz nós em vez de tu. Mas pronto. O meu cabelo está comprido. Não reparei. Se quiserem que eu corte, temos pena. Por favor, deixem nos comentários se o Rui devia crescer mais, ou cortar, ou manter igual. Não, as pessoas não crescem cabelo, as pessoas deixam crescer o cabelo. Deixam crescer, ok. E com isto, terminamos o episódio. Até à próxima. Vamos mostrar aqui um bocadinho da cena. Ganda cena, man. As pessoas a trabalharem. E aqui a rotunda do Saldanha. I don't know if that's clipping, but we'll find out. Ai, onde estás? Oh my god. Tchau. Tchau. Bam, content. True Millennials. Yeah.